Olha, primeiro a gente tem que gastar todo o tempo para falar sobre a trajetória, porque na verdade é uma vida inteira dedicada à comunicação. E eu comecei muito cedo. Eu comecei aos 14 anos de idade, exatamente. Muita gente estranha, mas foi essa a idade com a qual eu comecei a trabalhar como repórter esportivo da Rádio Jornal de Itabuna. E um ano depois eu já estava também trabalhando em uma outra empresa do mesmo grupo da Rádio Jornal de Itabuna. Eu acumulei a função de repórter esportivo na rádio com a função de repórter policial no Diário de Itabuna, é isso mesmo. E aos 16 anos e alguns meses, antes de completar os 17 anos, eu me mudei para Salvador, convidado pela Rádio Excelsior da Bahia, onde eu vim trabalhar como repórter esportivo. E aí eu segui, 2 anos depois, sendo contratado pela Rádio Clube de Salvador. Lá eu fiquei durante 5 anos, com uma equipe formada de esportes por França Teixeira, onde tinha Silvio Mendes, tinha Juarez Oliveira, Armando Oliveira, Júlio César Santana e outros muitos cobras da comunicação, e eu estava lá no meio de toda essa turma. E durante esse período eu também passei a compor o jornalismo impresso, eu passei a trabalhar na Tribuna da Bahia, passei um período no Jornal da Bahia, fui também repórter do jornal O Globo, fiz umas pontinhas para a revista Placar, na época, que era o grande nome da imprensa esportiva do Brasil, diria assim, né? A revista Placar. E depois eu recebi uma proposta para ser dono de rádio. Imagine só, eu bem jovem, eu saí daqui de Salvador e fui ser sócio-gerente de uma rádio que estava sendo aberta na cidade de Jacobina. E para lá eu fui como sócio-gerente dessa rádio, sem me desligar completamente aqui de Salvador. Lá era para fazer a implantação da rádio, passar mais ou menos um ano e voltar para cá. Mas acabei ficando durante 5 anos naquela cidade de Jacobina. Lá implantei a Rádio Clube Rio do Ouro. Voltei para Salvador e aqui já vim direto trabalhar na TV Itapuã, na qual eu tinha feito alguns serviços na época do França Teixeira, profissão repórter, quando ainda a TV era afiliada à Rede Tupi, né? Eu trabalhei lá, não recebi nenhum salário, porque eles não pagaram. E eu, então, segui a minha carreira, voltando depois de Jacobina, então, para Salvador, e prossegui na TV Itapuã, logo depois como chefe de jornalismo, depois na Rádio Sociedade como o chefe de jornalismo também de programação. Apresentei o Balanço Geral durante 11 anos seguidos e daí eu saí. Logo que a emissora foi adquirida pela Rede Record, eu fui demitido porque os pastores não me quiseram lá, porque eles falaram mal de Nossa Senhora Aparecida e eu não gostei. Eles chutaram a santa e eu contestei, daí então eles me demitiram. E eu fui logo contratado pela TV Bahia e lá permaneci durante 18 anos. Saí de lá em outubro de 2015. Aliás, me saíram em outubro de 2015 e daí então eu tive a feliz ideia de montar um site e entrar em uma nova área de jornalismo para mim, que é o jornalismo online, e aqui estou no Agora na Bahia. Mas eu não posso deixar de destacar uma coisa que a minha vida foi marcada dentro da área esportiva. Eu fui repórter esportivo e tive a oportunidade de fazer dentro da área esportiva reportagens assim muito interessantes, e as principais foram a cobertura de Copas do Mundo. Eu cobri a Copa do Mundo da Argentina aos 21 anos de idade. Eu fui fazer cobertura da Copa do Mundo da Espanha, eu fui fazer cobertura da Copa do Mundo do México, eu transmiti campeonato mundial interclubes e eu fui muito feliz ao estar presente naqueles jogos entre o Cruzeiro e o Bayern de Munique, que jogaram em Belo Horizonte, depois na Alemanha, e o terceiro jogo foi lá em Montevidéu, no Uruguai. Eram 3 jogos, aquele golaço de Nelinho eu acompanhei, eu transmiti. Eu fui um dos 4 únicos repórteres, vou contar, 1, 2, 3, 4, olha só, eu fui um dos 4 únicos repórteres do Brasil presentes à despedida de Pelé, vestindo a camisa do Cosmos de Nova York. Eu fui a New Jersey e lá eu transmiti esse jogo pela Rádio Clube de Salvador, eu, Fernando José e Armando Oliveira. Eu fiz uma entrevista com o Rei Pelé dentro da casa dele, almoçando com Pelé em Santos. Eu fiz a entrevista com o Papa João Paulo aqui em Salvador.
no centro administrativo, eu consegui ouvir o Papa com um gravador e ele me deu uma entrevista na época para a Rádio Clube de Salvador. O mercado profissional é complicado, né? A gente tem que matar um leão por dia para sobreviver. Eu tenho dito isso todos os dias. É um mercado que ao longo de alguns anos esteve em uma fase excepcional de crescimento. Eu lembro perfeitamente da época em que a gente tinha a Tribuna da Bahia, que tinha o Jornal da Bahia, e a gente tinha as emissoras se desenvolvendo, a TV Itapuã, que fazia tudo que era possível. Tinha a Rádio Sociedade com uma equipe excepcional, com 100 quilos de potência, a Rádio Excelsior disputando na ponta, aí você tinha a Rádio Cultura, a Rádio Bahia, a Rádio Cruzeiro, a Rádio Clube surgiu, entrou nessa briga de mercado, e as coisas foram crescendo e tal, e a gente chegou ao ponto em que chegou hoje. A gente está vendo o fechamento do Jornal à Tarde, a gente está vendo a Tribuna da Bahia trabalhando com uma impressionante dificuldade, né? A gente está vendo emissoras com dificuldade financeira, emissoras demitindo, entendeu? Alegando problemas financeiros. Eu não sei se elas têm realmente problemas financeiros, se os problemas são políticos, se os problemas são estruturais, se os problemas são empresariais, se os problemas são de competência. Eu não sei o que é que acontece. Eu sei que a situação é extremamente difícil, extremamente delicada. Eu, na verdade, sou daquele tempo em que a gente fazia notícia, redigia, ia para casa e esperava no dia seguinte, com alegria, o chefe na época era João Baldo Ribeiro, que era meu chefe na Tribuna da Bahia, dizer: "Ô garoto, que beleza, sua matéria está aqui exclusiva", tal. Isso no dia seguinte, quando a gente redigia com máquina de escrever e tudo mais. Hoje a gente abre o nosso site e vê tudo maravilhoso, posta a notícia. Quando dá uma clicada no concorrente, está lá uma notícia adiante do que a gente deu. Isso é fantástico, é sensacional isso, até um determinado ponto para o leitor que sempre está bem informado. O jornalismo impresso tem o seu tempo ainda e vai demorar muito, né? Eu seria incapaz de dizer, falar em dias contados. Eu acho que falta ao jornalismo impresso, às vezes, ser um pouco mais criativo. A última mudança que a gente teve no jornalismo impresso aqui da Bahia foi o Correio da Bahia, né, que mudou para o tabloide. Ele começou com o tabloide, mas ele mudou a face, assim, a forma de fazer jornal. Ele modernizou as coisas e forçou mudanças que ao longo do tempo foram acontecendo. A gente vê a Tribuna da Bahia aí brigando para sobreviver, o Jornal à Tarde também brigando para sobreviver, mas eu acho que para esses jornais, para essas empresas, ainda há um espaço desde que haja uma modernização na forma de fazer o jornal, na forma de tratar a notícia, tá certo? Porque senão a gente veria, por exemplo, as revistas semanais não iriam mais sobreviver. E toda semana a gente vê o exemplo que dá a Veja, Isto e outras mais que circulam no Brasil, com furos de reportagem. Quer dizer, é possível ainda você dar notícia, porque eu sou do tempo antigo em que furo era o grande momento da vida do profissional. No primeiro momento é um susto, isso é muito natural, né? A questão toda são as formas como as pessoas que lá trabalham, as pessoas não, eu vou ser mais correto aqui, mais justo. Algumas pessoas que lá trabalham tratam a emissora e tratam as pessoas que lá atuam. E esse foi o grande problema que eu enfrentei ao longo do tempo. E tem algumas figuras que, com toda a honestidade, eu não consigo entender até hoje como elas insistem em se comportar. Eu falo isso do ponto de vista de tratamento dos profissionais, da forma de ver a televisão, porque eu não admito que uma emissora como a Rede Bahia, é tão grande a Rede Bahia, rapaz. A Rede Bahia é, sem dúvida alguma, o grande veículo de comunicação do Norte e Nordeste do Brasil. Ela faz parte da Rede Globo, que é a quarta maior emissora do mundo, tá? Então, se ela faz parte disso, ela deveria ser grandiosa também e deveria ter pessoas com pensamento grandioso, né? Essa sempre foi a minha luta por lá. Profissionais gabaritados, lá tem sim profissionais gabaritados, só que às vezes as pessoas andam mergulhadas numa coisa chamada poço de vaidade, e esse é o grande problema que lá existe, esse é o grande problema que a Rede Bahia tem e hoje ela enfrenta. Mas mágoa eu não tenho de forma alguma, até porque eu vou voltar a dizer aqui, eu fiz 11 cursos lá dentro da Rede Bahia, tá certo? Ao longo desses anos todos, e isso foi graças à Rede Bahia, aprendi bastante.
eu divulguei bastante o meu nome. Hoje, se eu sou muito popular, graças a Deus, eu devo isso à Rede Bahia. Lá eu fui apresentador, eu fui editor-chefe do jornal que eu apresentava. O Jornal da Manhã, na minha época, era o jornal mais ouvido de todas as manhãs da Rede Globo. Esse é um dado que está nos números e ninguém tira. Eu fico apenas sentido de que algumas pessoas não sabem o exato peso que representa a Rede Bahia. Mas um dia elas vão aprender. Agora na Bahia, chegou Agora na Bahia, eu espero que tenha chegado para ficar. Eu fico muito feliz quando falo em Agora na Bahia, porque é um projeto que visa dar a notícia como todos. Eu disse no começo, em um artigo que eu publiquei, no primeiro dia de circulação do Agora na Bahia, que foi em 20 de janeiro deste ano, que a gente não estava aqui para passar por cima de ninguém e que a gente respeitava bastante os mais velhos, que a gente respeitava aqueles que estavam na praça e que estão já de algum tempo e que a gente não chegou para ser o melhor. A gente chegou para fazer a diferença. O que é isso? A notícia todo mundo tem, a notícia é igual para todos. É impossível hoje, quase impossível, eu vou corrigir, a gente não tem uma informação que os outros tenham. Tá? Mas é possível sim a gente fazer a notícia de uma forma diferenciada. A gente dá um toque diferente à notícia, na imagem, dá um toque na informação, a gente informar melhor ao público, a gente dá um pitaquinho de opinião, tá certo? É por isso que eu assino tudo que eu faço, que eu escrevo, para mostrar, dizer, olha, eu estou fazendo, estou assumindo o que eu estou colocando. O Informa 1, que também está aí, eu fico feliz porque você falou agora há pouco, e me fez uma pergunta e eu acabei passando por cima, com relação à questão da ética, né? E eu fico extremamente feliz quando um companheiro meu vem conversar a respeito do site Agora na Bahia. E por isso que eu digo o seguinte, eu acho que o mundo é para todo mundo. No mundo cabe a todos nós, tá certo? Desde que a gente saiba trabalhar, desde que a gente tenha a noção exata do nosso cantinho. Nosso pedaço é esse aqui. E vocês também sabem qual é o pedaço de vocês e sabem qual é o pedacinho nosso. E por isso eu estou extremamente feliz em estar falando com vocês, dando um beijão para todo mundo, tá? E desejando que em breve a gente possa dizer, porra, a gente tá na frente, vamos correr junto, dá a mão e vamos que vamos.